Queridos amigos, muita paz a todos. É com alegria que estamos nesta noite aqui para finalizar esse estudo que realizamos a respeito do Sermão do Monte, que será tema do nosso evento espírita que ocorrerá agora no período do Carnaval. O nosso movimento de integração dos espíritas na Paraíba, na sua 44ª edição, em 2017, tem como tema Sermão do Monte, Caminho para a Felicidade. Fizemos 2 exposições anteriores a essa. Na semana passada, o nosso amigo Érico Miranda fez uma belíssima exposição também sobre esse tema, que recomendamos a todos que possam posteriormente ouvir. E na noite de hoje nós vamos finalizar as nossas observações em torno desse tema, tanto como um exercício de reflexão para todos nós, como um convite para que aqueles que ainda não se decidiram participar do MIEP, que possam tomar a decisão de se vincularem a esse evento na condição de inscritos, para tomarem lugar nos seminários, para acompanharem as discussões, que com certeza serão de extrema valia para as vidas de todos nós que estamos lá. Queremos lembrar, inicialmente, que o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, está transcrito de forma completa, ou naquilo que os estudiosos consideram mais completo registro, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 5, nós temos inicialmente do versículo 1 ao versículo 13, as bem-aventuranças. Na sequência, nós temos um conjunto de instruções aos cristãos, de onde nós retiraremos algumas instruções para refletirmos na noite de hoje em torno dessa ideia da identidade espírita. No capítulo 6, nós temos a apresentação do Pai Nosso. E no capítulo 7, nós temos um outro conjunto de prédicas. Se nós ficássemos até o final do ano de 2017, dedicando cada uma das nossas reuniões, talvez nós não conseguíssemos esgotar todos os versículos na sua profundidade, não conseguíssemos avançar para outros temas em face, não apenas do sentido profundo do Sermão do Monte, mas, sobretudo, em função de sua beleza e de sua atualidade. Então, como nós já comentamos as bem-aventuranças, para a noite de hoje, nós voltamos ao capítulo 5, logo na sequência às bem-aventuranças, e começamos de lá a pensar alguns dos versículos que se adequam de modo extraordinário àquilo que chamamos de a identidade espírita, que nada mais é do que a identidade do cristão. O Espiritismo não veio para trazer um novo cristianismo, ao contrário, veio para nos lembrar, para nos fazer reviver a essência do cristianismo. Então, o verdadeiro espírita é, sem dúvida alguma, o verdadeiro cristão. Nós não conseguimos separar essas duas faces e, às vezes, apenas por uma questão didática, nós nos referimos à identidade espírita, mas deveríamos, mais adequadamente, nos referir à identidade cristã. Então, nesse capítulo 7, nós pensamos um conjunto de sentenças que vamos inicialmente aqui comentá-los. A sentença em que Jesus, olhando para aqueles que o ouviam, disse para eles e para nós outros: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas prédicas, elas são bastante longas e continuam, e nós vamos inicialmente nos deter a essas duas, em que
nos trazem uma visão muito positiva de Jesus sobre os que o ouviam e, em resumo, sobre nós. Vejamos que esse texto nos traz de volta a uma situação histórica muito particular. E como todas as situações históricas, irrepetíveis na sua singularidade. Mas como todas as situações históricas, capazes de desencadear sentidos que são retomados ao longo da vida, das outras conjunturas e, para nós, especificamente retomadas cada vez que nós lemos esse texto. Coloquemos a imagem bastante plástica em nossa mente de que ali estava o governador da terra falando aos que o ouviam. Nos lembremos que no início do capítulo 5, Mateus vai dizer que Jesus subiu ao monte, sentou-se e em torno de si estavam os discípulos e logo em torno deles o povo que havia subido àquele lugar para ouvi-lo. Vejamos a situação. No lugar, acima, no alto, o governador da terra, este espírito que escolheu por missão construir e gerenciar esse mundo para receber outros espíritos como nós, estava ali apresentando de forma poética uma das faces da lei divina. E vai nos dizer isso de forma absolutamente poética, atendendo ao que hoje os estudos vão chamar em psicologia positiva do reforço da autoestima. Todos nós que nas várias crises da nossa vida, em momentos os mais diversos, ou assimilando as críticas dos outros sobre nós, já nos sentimos muito incapazes. Já nos sentimos em uma situação em que talvez o melhor no contexto, para a nossa visão limitada e às vezes ainda materialista, fosse desistir. Nós estamos ainda mais para as situações de desistência do que para as situações de resistência. Nós somos ainda muito carentes do chamado reforço externo da autoestima. Não é à toa que os diagnósticos para crianças e adolescentes, os mais comuns nos dias de hoje, são de que a pessoa tem baixa autoestima. E às vezes é até difícil a gente compreender como é que um critério que é de alta estima, ele é medido exatamente pelo seu contrário, baixa autoestima. De modo geral, nós temos isso hoje como uma espécie de característica de perfis sociais. E todos nós, no processo evolutivo, nessa existência mesmo, nem vamos recuar, passamos por momentos de baixa estima, em que nos sentimos incapazes de realizar qualquer coisa. Quando nós voltamos, então, para esse texto, nós verificamos um efeito psicológico positivo da mensagem de Jesus. Vejamos a visão positiva que Jesus tem sobre nós. Porque, historicamente, estavam sentados ao seu lado aqueles que estavam comprometidos com a sua mensagem. Historicamente, estamos nós outros aqui hoje, sentados, ouvindo uma versão da sua mensagem, a versão que se compromete com o cristianismo primitivo. Estamos nós hoje fazendo o esforço para ler a mensagem de Jesus uma outra vez. Então, nós estamos novamente à frente do Mestre, com as nossas imperfeições, com os nossos limites, com as nossas dificuldades, com as críticas, com as calúnias, com tudo aquilo que foi dito sobre nós. Porque mesmo as pessoas que nos amam e aquelas que nos amam verdadeiramente em profundidade, às vezes não conseguem formular em palavras expressões positivas que demonstrem não apenas o seu afeto por nós, mas que saibam descrever, linguisticamente apresentar nossas melhores virtudes. Porque ainda estamos num patamar em que conseguimos muito mais apresentar os defeitos do que externar as virtudes. E grandes crises de relacionamento conjugais surgem muitas vezes dessa desinteligência. Nós até amamos o companheiro ou a companheira, mas nós não sabemos externar.
E quando nós voltamos para esse texto, nós vemos exatamente como Jesus, linguisticamente, externou a sua compreensão sobre nós, a sua visão sobre quem nós somos. E nesse instante, nós nos sentimos muito tocados, porque de seus lábios saíram a expressão de que nós somos o sal da terra. E nós precisamos compreender o que significa ser o sal da terra. Este elemento sal, ele é absolutamente importante. E ele é absolutamente comum. E às vezes até nós não lhe damos nenhuma importância. Mas não existe talvez nada mais difícil de ser assimilado do que uma dieta com restrição da ingestão de sal. É muito difícil. Uma dieta em que nós tenhamos que cortar o sal da comida. É muito difícil. Eu me lembro muito da minha avó materna, que nos últimos anos da sua existência precisou enfrentar uma dieta severa de ingestão de sal, em função da qual todos nós lá em casa nos habituamos a comer praticamente sem sal. E a dificuldade dela, àquela época, de comer alguma coisa com sal. E muitas vezes, o desejo, o grande prazer, comer uma fatia de queijo de coalho. Para qualquer um de nós, o sal é um elemento decisivo, porque ele é um elemento que dá sabor. Se ele estiver de menos, ele altera para menos a potencialidade, a textura daquela refeição, daquele prato que está posto. Da mesma forma que se ele estiver em demasia, ele estraga a textura, o sabor daquele prato que está colocado. E assim como o sal é tempero, é também conservante. E dos mais importantes. E que está, aliás, na base da conservação dos alimentos das pessoas mais pobres, mais humildes. Todos nós, nordestinos, temos uma vinculação quase atávica, quase reencarnatória com a carne seca. E, historicamente, a carne foi secada com sal para ser conservada, para que os migrantes pudessem levá-la de um lugar a outro, quando saíam, sobretudo nos grandes períodos de seca, para terem com que se alimentar. O famosíssimo peixe bacalhau conservado no sal, hoje tão caro para nós, é historicamente uma comida que era dos pobres e que só era conservada se existisse sal. Então, esse elemento culinário que Jesus busca, que é da experiência de todos os que o ouviam e é da experiência de todos nós, ganha no texto evangélico um nível simbólico profundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois o elemento capaz de conservar a terra e de dar à terra o seu sabor. Ou seja, como cristãos, qual é a nossa identidade? A nossa identidade é a de ser sal, que precisa ser numa medida adequada, porque para menos nós passaremos em brancas nuvens, ninguém nos perceberá. E em excesso, nós não seremos representantes fiéis da mensagem de amor de Jesus. Então, ser o sal da terra significa exatamente ser esse elemento que é capaz de conservar e que é capaz de dar sabor. É capaz de conservar a mensagem, é capaz de conservar a esperança, é capaz de guardar toda a certeza da transitoriedade desse mundo e é capaz de dar sabor a esse mundo num momento de grande dificuldade. E às vezes nós nem precisamos sair por aí dizendo eu estou neste centro espírita ou naquela igreja católica ou naquela igreja evangélica, como se diz hoje, originalmente, historicamente, protestante. Mas nós precisamos ter, de fato, atitudes cristãs. E se estamos num centro espírita, numa igreja católica, numa igreja protestante, nós precisamos ter ainda mais. E essa semana em que todos ouvimos, assustados, como é que um estado inteiro, como o estado do Espírito Santo, ficou refém de um conjunto de reivindicações de uma dada categoria laboral,
nós também vimos pelas redes sociais e vimos pelos telejornais uma expressão cristã em sua profundidade. E não sabemos qual a vinculação daquela pessoa, se ela está vinculada a uma instituição espírita, católica ou protestante. Mas nós vimos aquela imagem de um carro que utilizou as caixas de som potentes da sua configuração e um projetor para projetar nas ruas de Vitória, por onde andava, a famosa hashtag Sem Medo, numa expressão de levantamento moral sem precedentes para uma capital e um estado que estavam sequestrados pelo medo. Foi uma das maiores atitudes cristãs que eu vi nos últimos tempos, porque fiquei me perguntando se diante de uma situação daquela eu sairia à noite no meu carro, ainda mais para projetar aquela mensagem. Fiquei pensando se tivesse sido em Campina Grande. Que decisão nós teríamos tomado em relação às palestras da noite, na Seja, por exemplo. E aquele cidadão teve uma atitude cristã, que não foi temerária, exatamente, mas foi, acima de tudo, uma atitude corajosa. E nós observamos pelo vídeo nos telejornais o quanto aquela atitude fez bem a outras pessoas, demonstrando que era preciso, naquela hora grave, manter os cuidados, evidentemente, mas não se amolentar. Então, nós estivemos diante de uma atitude profundamente cristã. Aquele cidadão foi sal da terra naquele instante. Ele tinha os recursos e captou a intuição espiritual. Ele tinha o carro preparado com um som potente. E ele tinha o instrumento, o projetor, que era capaz de projetar a imagem na fachada dos prédios, na rua da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Naquele momento, naquela circunstância, ele foi sal da terra. Mas ser sal da terra não aguarda esse momento, que é um momento grave e máximo, e que é quase um momento assim, foi quase uma ópera aquilo ali. Ouvindo aquela matéria, eu fiquei estarrecida, ao mesmo tempo de emoção pelo que eu estava vendo e de profunda comoção pela situação em que aquele estado e aquela capital haviam chegado. Mas ser sal da terra, na identidade cristã, é algo que se faz no cotidiano. Por isso a imagem de fato é de sal, porque é um pouquinho em cada coisa, várias vezes ao dia. Então, quando Jesus nos traz essa mensagem, Ele nos traz uma visão absolutamente positiva sobre nós, nos levantando da condição, às vezes, de baixa autoestima cristã que nós estamos, considerando, às vezes, que nós não conseguimos fazer. E é importante refletir sobre o começo e sobre o fim dessa mensagem, porque o sal da terra é aquele que transforma. Mas a sequência do versículo nos diz que se o sal for insípido, ou se tiver perdido o seu sabor, o que ele haverá de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Antes que nós adentremos ao sentido profundo, a partir da obra de Joana de Ângeles, dessas sentenças, nos lembremos e aprendemos isso na escola, e acho que eu estou impressionado porque estou vendo Zé Otávio aqui, as lições de história. Eu lembro muito de uma lição de história que me impactou quando eu fazia o 7º ano, o 8º ano do ensino fundamental. Quando nós estudávamos o episódio sobre a condenação de Tiradentes e a sua morte, eu fiquei profundamente impactada com a história do enforcamento. E na lição de história, o professor caprichou um pouco na sequência do fato, que foi a mutilação do cadáver, do corpo. Mas o que me chocou deveras foi o fato de ter sabido que as suas terras foram salgadas. Eu nunca esqueci isso. Eu tinha 14 anos. E eu me lembro que eu perguntei ao professor o que significava aquilo. Porque eu estava impactada, não era com o enforcamento, era com a terra salgada.
porque exerceu-se um poder sobre a sua família, dizimando a família, os bens, mas também impedindo que a terra florescesse, porque o sal, a mais como um componente de adubo, ele estraga também a terra, ele é capaz de minar toda a potencialidade, no sentido referencial mesmo, da terra ser adubada. Eu fiquei muito chocada com aquela lição e nunca esqueci que as suas terras foram salgadas. E vejamos que há uma ligação profunda com esse sentido do Evangelho. Se o sal não serve, ele vai virar aquela espécie de piso sobre o qual os homens irão pisar. Meus amigos, confesso que lendo esses versículos na tarde de hoje, eu senti o grave compromisso do que significa ser cristão. Porque se nós não formos o sal da terra, ou se, como diz a mesma fonte, o Evangelho, o 5 de Mateus, o capítulo 5, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se nós não formos diferentes de tudo o que está posto na sociedade materialista, qual será o nosso fim? Nós seremos lançados fora e serviremos apenas para que a história pise sobre nós. Vejamos que coisa grave que é nos dizermos cristãos e não fazermos o esforço de sermos sal da terra. Nós nos comprometeremos com o processo evolutivo, com a história desse planeta. Porque o sal que não tempera ou o sal que não conserva, para nada serve. De que vale guardar o que não tem utilidade? É da vida que o que não tem utilidade seja descartado no processo de lei de conservação e destruição, que são verso e reverso de uma mesma moeda. São duas forças cósmicas que se atraem. Então nós estamos diante de uma responsabilidade muito grave. Nós nos dizemos cristãos e precisamos assumir esse papel em sua inteireza, em sua intensidade, para que possamos legar à terra em que vivemos exatamente a recordação do que significa a mensagem de Jesus, a mensagem transformadora, a mensagem consoladora, a mensagem capaz de restaurar as nossas forças, a nossa autoestima, a nossa coragem. Porque mensagens, as mais diversas, existem no mundo em que nós estamos vivendo. A pergunta é: qual delas é de fato a mensagem que consola em profundidade e que está de pé há 2000 anos? A mensagem de Jesus e aquelas que a antecederam em profunda conexão com esta. Então nós precisamos entender o nosso posicionamento, sobretudo nós, e a responsabilidade fica um pouco mais grave e um pouco mais entre nós, que estamos numa cidade que no período do carnaval se dispõe a realizar diferentes eventos religiosos. Nós estamos convidados a ser sal da terra, a fazer diferente, a ter uma justiça que exceda a dos escribas e de fariseus. Então nós somos chamados a conviver com os diferentes, com as interpretações diferentes. E é um período de muitos embates para nós. Isso reflete o nível evolutivo em que estamos, porque deveria ser um período de congraçamento, de abraços entre os cristãos das diferentes denominações que estamos em Campina Grande. Mas recebemos, por vezes, muitos desafios. E nesses 15 dias que faltam para esses eventos religiosos, nós, espíritas, nós que aqui estamos, precisamos ter uma postura diferente, porque nós seremos chamados para o embate, para as respostas. E aí precisamos demonstrar a face sal da terra. Nós estamos para dialogar, nós estamos para conviver. E nesse sentido, não é demasiado lembrar um vídeo que circulou nas redes sociais essa semana, um poema de Braulio Bessa, que ficou acima da média do que ele tem escrito.
E o final do poema sobre intolerância religiosa, na verdade o poema foi sobre tolerância, o programa que ele estava é que abordava a intolerância, mas ele muito sensível, coisa que, quando os poetas estão sintonizados, só eles conseguem fazer, escreveu um poema sobre tolerância religiosa. E, ao final, ele diz algo de síntese, muito bem feito. Se não pode ser amor, que seja pelo menos respeito. Então, nós somos chamados a esse momento, a esse lugar de ser sal da terra. Assim como somos chamados a um outro lugar, a partir de uma metáfora que Jesus utilizou para se dirigir ao nosso eu mais profundo. Quando ele diz na sequência, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia para colocá-la abaixo do alqueire, mas no velador, porque dá a luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vejamos bem, Jesus nos olha e nos vê também como luz do mundo. Não apenas como sal da terra, não apenas como o que transforma, mas inevitavelmente o que transforma é luz aonde está. Todo o processo de transformação, nos mais diferentes níveis, nos mais diferentes reinos, todo o processo de transformação atrai para si as atenções. É natural, é da vida. Nós encontramos isso desde o óvulo que é fecundado e atrai a atenção da mãe, dos pais, na sequência da família. Todo o processo de transformação social atrai as atenções. Então, se nós somos sal da terra e estamos em processo de transformação, é natural que atraiamos as atenções para nós. E aí é preciso ser um processo de transformação que projete luz. Nós somos a luz do mundo. E vejamos a responsabilidade de ser a luz do mundo num momento como esse. E aí, se nós voltarmos para o exemplo do cidadão lá em Vitória, projetou luz, não apenas porque era noite naquela cidade, mas porque na semana passada, aliás, nessa semana que está terminando, aquele estado estava mergulhado nas trevas. O estado mergulhado nas trevas. De um lado, todas as exigências de uma categoria, e do outro lado, uma população refém de um descontrole, talvez pouco visto outras vezes. Então, ainda que aquela projeção tivesse sido feita durante o dia, ela teria projetado luz sobre aquela cidade. Era uma resposta de confiança e, ao mesmo tempo, a exigência de uma ação para que a vida voltasse à normalidade. Não se esconde uma cidade que está edificada sobre o monte, porque ela é vista de longe. Vejamos que imagem forte Jesus traz para nós. Uma cidade que está no monte. E quando nós fazemos qualquer viagem na direção de uma localidade que está acima do monte, enquanto nós percorremos o caminho, a nossa visão vai se aproximando do alvo, do objeto, do lugar onde nós queremos chegar. Nos coloquemos como cristãos nessa imagem. Nós estamos no monte. Os que vão subindo olham para nós. São muito fortes essas palavras, porque nós sabemos dos limites que todos nós temos, das nossas incapacidades, das nossas imperfeições. Mas vejamos o olhar de Jesus para nós, ao dizer que uma luz não pode ser colocada abaixo da mesa, mas acima do velador. Porque nós não vamos colocar uma iluminação abaixo, porque isso não vai projetar luz para o ambiente. É preciso que esteja no alto. E vejamos que ideia interessante, quando Jesus falava isso para um povo que só conhecia a luz do sol ou a luz de tochas. Nós é que conhecemos as lâmpadas, as luzes de LED, desse ou daquele componente. Mas
Aqueles que estavam com Jesus conheciam a luz do sol como elemento cronológico, inclusive, que organizava o seu dia, a sua jornada de trabalho, e as tochas de azeite que iluminavam as suas casas à noite. E Jesus traz então essa imagem poderosa para os que o ouviam de forma imediata e essa metáfora para os anos que se seguiram e que se seguirão, de que nós somos a luz do mundo. E aí, novamente, a pergunta: que cristãos somos nós? Que vinculação nós temos feito com a mensagem de Jesus nos dias em que estamos? E quando vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, um título que Kardec pega do final da parábola dos trabalhadores da última hora, nós vamos encontrar um texto importantíssimo do Espírito Simeão, uma mensagem dada em Paris no ano de 1863, se não me falha a memória, em que o Espírito começa a mensagem dizendo: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Pega então essa sentença de Jesus, o Espírito Simeão, para iniciar o seu texto, nos lembrando algo muito forte, que a vinculação com a espiritualidade não se faz pela exteriorização dos nossos discursos, mas pelas nossas atitudes. E me lembro agora que reli, nesse período de férias, o livro Obreiros da Vida Eterna. E nas narrativas que André Luiz faz dos processos de desencarnação, e mais especificamente num caso que é quase um caso secundário no livro, em que ele se envolve com uma narrativa ou com uma tarefa de resgate de um espírito que estava no umbral. Na sua narrativa, André Luiz diz que, em indo a essas regiões de sofrimento no mundo espiritual, ouvia um espírito que rogava que eles o atendessem, porque havia sido espírita e havia frequentado a Federação Espírita Brasileira e que havia conhecido o Dr. Bezerra de Menezes. Isso está em Obreiros da Vida Eterna, livro da década de 1940. André Luiz relatando incursão no mundo espiritual para resgate de um espírito. E no processo de resgate, em 1940, já havia espíritas complicados no umbral. E mais recentemente nós encontramos na obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda uma descrição de uma série de casos complicados, que não servem para dizer, olha como os espíritas são complicados, mas é o contrário. Na lógica da psicologia positiva, essa apresentada por Jesus, esses casos servem para nós de grande ensinamento. E a pergunta é, em que situação nós nos aproximamos ou nós nos distanciamos desses casos? Sempre que eu volto a Obreiros da Vida Eterna, o caso desse espírito que em sua última existência havia frequentado a Federação Espírita Brasileira, me comove muito. E vejamos a relação de intimidade. Eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. Confesso que todos nós aqui gostaríamos de ter conhecido pessoalmente o Dr. Bezerra de Menezes, mas tenho certeza que nenhum de nós quer estar no umbral fazendo essa afirmação, né? Do Ministério da União Divina para frente, né? No umbral, jamais. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, quando Jesus faz esse conjunto de afirmativas no Sermão do Monte, após a apresentação das bem-aventuranças, está nos trazendo aquilo que hoje nós chamaríamos de a identidade do cristão ou a identidade dos espíritas. E que o Espírito Simeão, no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, vai nos fazer essa advertência, escrevendo um texto que começa exatamente com essa lembrança de que não é pelos lábios que nós conquistaremos o reino dos céus. E vai, em todo o seu texto, apresentar um conjunto de informações bastante importante para nós, que recomendamos a todos possamos ler em casa. Quando nós voltamos à obra de Joana de Ângeles, nós encontramos um conjunto de afirmativas sobre os cristãos.
E sempre nos emocionamos muito lendo essas afirmativas. Uma em especial que está no livro Rumos Libertadores, inclusive aqui fazendo uma correção para quem me ouviu hoje pela manhã, eu disse que era Florações Evangélicas, mas fui confirmar, é de fato em Rumos Libertadores. Num capítulo intitulado Não Desistas, em que Joana está fazendo um apanhado das situações de dificuldade em que todos nos envolvemos quando nós nos decidimos por uma vida diferente à luz do cristianismo, ela vai fazer uma afirmativa muito especial para nós, quando ela diz: mede-se o cristão por especial mesura, da cabeça para cima, de acordo com as suas conquistas morais e seus ideais em pauta. Ou seja, se nós trouxermos para cá a imagem de Madre Teresa, que só tinha 1,55 m, ela vai se adequar perfeitamente a essa avaliação, a essa medida. Porque um espírito como ela, de fato, sendo medido, metaforicamente, da cabeça para cima, vai estar numa altura que nós não conseguimos dimensionar. Mede-se o cristão por especial mesura, da cabeça para cima, segundo as suas conquistas morais e os seus ideais em pauta. Nós não precisamos esperar que os outros venham nos medir, porque a régua do outro tem lá as complicações, os acertos do outro. Essa régua é interna. Nós podemos nos medir, nos avaliar, verificando que conquistas morais nós já incorporamos nessa vida. Se nós já estamos mais para o amor, ou se ainda estamos no exercício árduo e difícil do respeito. Ainda não conseguimos ser amor, mas no exercício árduo para nós, difícil, do respeito para com o outro, para com a vida, para conosco mesmo, no sentido mais profundo dessa expressão. E Joana de Ângeles vai nos dizer da dificuldade dessa operação. E vai dizer isso no livro Vida Feliz, numa das mensagens, em que ela diz que sempre que alguém toma a resolução de ser melhor, aparece sempre um outro alguém que vai lhe oferecer as piores oportunidades. Então, nós podemos avaliar, por exemplo, antes de entrar nas questões emocionais e espirituais, a dificuldade de alguém que tem dependência alcoólica. Primeiro, porque quando ele decide por deixar o alcoolismo, de forma imediata, ele é jogado fora do seu ciclo de amizades. Ou, corrigindo a frase, ele rompe com o seu ciclo de amizades. E se torna muito difícil para a pessoa que decide não mais ser um alcoólatra, manter algum vínculo com os seus amigos alcoólatras. É uma imensa luta. Somente quem nunca foi alcoólatra para não imaginar que luta é essa. Ela é árdua. E é por isso que os alcoólicos anônimos até hoje contam o processo por cada dia em que não se voltou a ingerir o álcool. Da mesma forma, os dependentes químicos. Da mesma forma, as pessoas que são dependentes do cigarro. Aparece sempre alguém que ofereça. Às vezes nem oferece o cigarro, mas faz um convite do tipo, vamos ali tomar café. Para o fumante, é tiro e queda, às vezes. Ou para alguém que está deixando de beber, ganha de presente no Natal garrafas de vinho. Sempre que alguém se decide pelas resoluções melhores, aparecem os testes na vida. E não apenas pelos testes em si, mas pela nossa invigilância. Da mesma forma, nas questões emocionais. Quando nós decidimos ser mais tolerantes, sempre aparece a circunstância que provoca a intolerância. E é uma árdua luta conosco mesmo. Quando nós decidimos, por exemplo, deixar de ser preconceituosos e romper com todas aquelas piadas sem graça sobre mulher, sobre negro, sobre relações homoafetivas, sempre aparece alguém que conta. E quando a gente não ri, o chato é quem não ri, porque o que está contando se acha o maior humorista da face da terra, contando piadas absolutamente preconceituosas.
Agora vamos imaginar quando o que se acha o humorista também se diz cristão. Qual é a graça? É uma tragédia. Somos sal da terra, somos luz do mundo. E certos comportamentos precisam da nossa ação corretiva, o que não vai significar uma ação incisiva, mas uma ação corretiva. E Joana de Ângeles vai nos trazer, então, essa senha. Sempre que alguém se decide por melhor, vai aparecer um outro que vai instigar o seu projeto de vida, o seu desafio. E só nós vamos poder avaliar pela especial medida com que se mede o cristão. E parafraseando a si mesmo, porque como disse o nosso amigo Oscar certa vez, somente quem tem muito conteúdo parafraseia a si mesmo sem se repetir. Joana de Ângeles tem várias sentenças sobre essas da identidade cristã, e eu separei mais duas para a gente comentar nessa noite. Quando ela diz: mede-se a grandeza de um ideal pela capacidade de sofrimento e de paz que demonstra àquele que o apresenta. Vejamos bem, mede-se a grandeza de um ideal pela capacidade de sofrimento e de paz que demonstra àquele que o apresenta. Então seria aqui um exemplo simples e rasteiro perguntar qual a consolação que o materialismo tem oferecido. Nenhuma. Qual a capacidade de suportar o sofrimento, de vencê-lo, de ressignificá-lo, que o materialismo apresentou ao longo da história? Nenhuma. E nesse sentido, o cristianismo vence com larga nota toda e qualquer outra filosofia. A capacidade de ressignificação do sofrimento e a sensação de paz aurida pela mensagem do cristianismo. E aí nós podemos correlacionar se essa mensagem tem essa capacidade e nós que nos dizemos portadores dessa mensagem. Então voltamos o olhar novamente para as nossas atitudes, para dentro de nós, pensando exatamente com que medida nós vamos nos medir. E a outra sentença de Joana de Ângeles, quando ela diz: mede-se, porém, o verdadeiro cristão e particularmente o espírita pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalistas a render juros de paz. Mede-se o verdadeiro cristão e particularmente o espírita pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalistas a render juros de paz. Que valores, então, temos colocado nessa grande bolsa imortalista da vida? Que atitudes temos colocado lá? Como temos procedido ao longo desses anos, ou desses meses, ou dessas semanas para alguns, que temos nos encontrado com o Espiritismo? Como temos agido ante a vida? Como temos lidado com as alegrias e com as dificuldades? Porque não raro nós falamos muito que verificamos o verdadeiro cristão na forma como ele lida com as dificuldades. E é verdade. Os grandes cristãos lidam de uma forma extraordinária com a dificuldade, resolvendo o problema não apenas por resolvê-lo, mas por resolvê-lo de modo evangélico, à luz da mensagem de Jesus. Mas nós encontramos também a identidade cristã ante as grandes alegrias da vida. Como lidamos com as grandes alegrias da vida? Porque saber lidar com elas é igualmente sinal de maturidade. Porque nós podemos nos deixar levar por uma ou por outra, ou sucumbir à depressão diante de uma dificuldade, ou nos deixarmos levar pela euforia de uma grande conquista e perder também o rumo da existência. Então o cristão é sal, e sal em equilíbrio, nem a mais, nem a menos. E voltando a esse tema, fomos buscar o que o Espírito Emmanuel
diz sobre ele. Porque ficamos tão encantados, voltando a essa leitura, essas duas metáforas, sal da terra, luz do mundo, cidade sobre o monte, nos sentindo profundamente consolados ante essa mensagem, qual se ela tivesse sido escrita assim, somente para cada um de nós, numa hora de grande dificuldade. E fomos buscar, então, o Espírito Emmanuel e encontramos um texto seu que lemos há muitos anos no livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Boas Obras. E Emmanuel faz nesse texto algo que já conhecemos, mas que é sempre muito bom lembrar dessas palavras de Emmanuel. E ele vai dizer que Jesus recomenda que nós façamos brilhar a nossa luz. E por isso, não nos condenou se nós, como cristãos, podemos fazer brilhar a nossa luz no campo de trabalho em que nos encontramos, pela cultura intelectual que amealhamos, pelos recursos monetários que conseguimos gerenciar, pela nossa capacidade de interpretação das dificuldades da vida. Jesus não nos condenou em nada disso. Em todas essas situações, nos disse que nós poderíamos ser luz do mundo. Mas nos recomendou, sobretudo, diz o Espírito Emmanuel, que nós pudéssemos, com amor, estimular o amor, com humildade, gerar humildade, com paz, ajudar a construir a paz dos outros, com paciência, edificar a paciência alheia, com a caridade em nosso passo, semear a caridade nos passos do próximo, e com a fé, garantir a fé ao redor de nós mesmos. E aí, para concluir, o parágrafo final de Emmanuel, que é um profundo ensinamento para todos nós. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento. E vejamos que ideia bonita, né? Porque burilar é uma palavra que vem da área da lapidação. E outro dia o próprio Zé Otávio lembrava aqui para nós que há um léxico na obra de Emmanuel muito ligado às questões da mineração, em função de Chico Xavier ter vivido a sua experiência no estado de Minas Gerais. E, de fato, há a noção de burilamento, de escrínio de luz, de pérola, a ideia de colar de pérolas para o Evangelho, que está no prefácio de Caminho, Verdade e Vida, lembra isso. E essa metáfora da mineração ela é muito bonita e muito forte, porque as pedras preciosas, elas não brotam na folha do chão, na camada mais superficial. Ao contrário, são sempre minas muito profundas e muito difícil extraí-las. E daí vem parte da valorização do ouro, do ferro, da turmalina paraíba, pela dificuldade de extrair. E são pedras que vão se tornar ainda mais preciosas, não apenas pelo processo de extração, mas pelo processo de burilamento, porque entra então o lapidador. E hoje entra na sequência desse trabalho, nessa cadeia de produção, o design de joias. Então, uma turmalina paraíba vale X na mina. Extraída vale X mais 1. Lapidada, X mais 10. E incrustada numa joia, X, talvez elevado à 20ª potência. Então, se nós trouxermos essa imagem para o nosso processo evolutivo, vejamos bem, nós, no processo evolutivo, na relação de valoração conosco mesmo, olhando para as nossas próprias atitudes, saindo da nossa baixa autoestima e nos burilando, e ainda mais do que isso, sendo os próprios designers da nossa existência. Nós vamos brilhar, de fato, com esplendor. E Emmanuel, sabendo de tudo isso e muito mais, evidentemente, vai concluir dizendo o seguinte: atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros encontrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Vejamos que parágrafo Emmanuel usa
para encerrar e para arrematar com a ideia de que nós somos a luz do mundo. Ser a luz do mundo não é um processo em que o interruptor será acionado. Os espíritos superiores não nos farão luzes do mundo, porque eles não poderão acionar em nós, sozinhos, sem a nossa contrapartida, o botão que acenda a nossa luz íntima. E essa luz, como tudo aquilo que está em curso na lei divina, é algo que se desenvolve. A nossa condição como cristãos é uma condição que se desenvolve. E usando a expressão de Emmanuel, é uma luz que é burilada, que precisa ser trabalhada para ser ampliada. E quando ela estiver em seu esplendor, para usar a expressão de Joana de Ângeles, não haverá régua nem metro capaz de medi-la, porque nós seremos luzes por onde passarmos. E dia chegará, se nós nos encontrarmos, nos empenharmos nessa condição, que nós chegaremos, evidentemente, daqui a muito tempo, nós chegaremos à condição de João e de Pedro, que eram luzes tão poderosas que até as suas sombras curavam, como relata Atos dos Apóstolos. Dizendo isso, amigos, nós exortamos a todos para que possamos ler o capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos ler Mateus de 5 a 7 e possamos estar no MIEP daqui a 15 dias. Muita paz a todos.